Jesus. Hoje a gente começa uma série de mensagens que tem o tema paternidade. A gente vai começar hoje a falar sobre esse assunto, paternidade. E todas as vezes que eu me proponho, que bom ver o Leandro aqui, meu Deus do céu, meu Deus. Que alegria, que alegria. Glória a Deus. Obrigado. Todas as vezes que eu me proponho a falar desse assunto, sempre Deus marca um tempo. Sempre Deus, é gracioso, é bondoso. E hoje à tarde eu passei a tarde toda meditando na palavra, passei a tarde toda preparando para estar aqui nessa noite, para a gente ter esse culto. E aí, assim, para ser um sinal de Deus o negócio, eu tinha acabado de montar os slides, de preparar a mensagem, de estudar, de estar um tempo com Deus. Eu falei, acho que agora eu vou tomar um café e vou começar a me preparar para arrumar, para chegar cedo. Eu ia dar aula para o Israel. E aí o vizinho bate na porta. Eu falei, o cara está quebrando o portão da minha casa. E aí eu botei a cara na janela. Ele falou, aí, desce aí, que teu relógio está pegando fogo, mano. Eu falei, terça-feira, o relógio está pegando fogo. Desci, o relógio estava derretendo todo, e tudo ligado em casa. Energia normal, que tinha tomando banho quente, televisão tocando, luz, tudo ligado. Eu fui desligando tudo. Fui no disjuntor geral, desliguei tudo e o negócio estourando. Eu falei, Deus, que negócio é esse? Tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu quero declarar que essa série de mensagens vai tocar a nossa vida. Pastor, é por causa do medidor que pegou fogo, por causa disso Deus vai tocar? Não é por causa disso. É porque eu creio naquilo que a gente vai estar, compartilhando da parte de Deus, que vai mudar a sua vida, vai transformar o coração de alguns. Eu queria muito que fosse todos, mas eu não vou ser ingênuo, porque tem gente que ouve, parece aquela parábola do semeador. O semeador saiu a semear e ele lançou sementes. Umas caíram na beira do caminho, vieram as aves, logo roubaram. Outras caíram no meio do espinho e elas foram crescendo, mas os espinhos sufocaram. Outros caíram num lugar cheio de pedra e não encontrou raízes e secou e morreu logo. Mas teve uma semente que caiu numa boa terra. Assim também a palavra de Deus está sendo ministrada. Vai ter corações aqui que vão estar cheios de espinhos, cheios de amargura, cheios de dor. A semente vai cair, mas essa amargura vai sufocar a semente na sua vida. A minha oração é que você seja curado. A cada reunião, a cada culto, a cada ministração da palavra, Deus vai curando seu coração, vai curando sua alma. E sempre que eu falo disso, a última vez foi 2 semanas atrás, eu estava ministrando em uma outra igreja sobre paternidade. E uma senhora já de idade, uma irmã, que serve a casa de Deus, deu um abraço, mas aquela mulher chorava tanto, compulsivamente chorando, porque eu toquei em alguma área da vida dela, que a paternidade fez falta. Eu quero dizer para você que o nosso Abba Pai, Ele está aqui. E eu não vou falar de paternidade para você sair daqui me chamando de Pai Júnior. Cara, é muito feio. É muito feio. Pai Júnior não funciona, cara. Eu sou pastor. Se você quiser, eu vou chamar você de Júnior. Tranquilo, eu estou em paz com isso. Mas escuta, não é a gente usar terminologias. Eu vou chamar o pastor de pai, eu vou chamar a pastora de mãe. Não se trata disso. Se trata da gente viver os princípios. Que a Bíblia Sagrada fala a respeito de paternidade. Eu queria que você abrisse o seu coração. A primeira coisa que eu quero dividir com você é que paternidade é um grande plano de Deus que deve ser trabalhado no nosso caráter todos os dias. Todo dia isso precisa ser tratado. Todo dia essa questão precisa ser trabalhada no nosso caráter. Por quê? Porque existe, uma ausência muito grande. Um terço
de todo mundo que tem registro no Brasil, 1/3 não tem o nome do pai. Quando chega lá na parte da filiação, nome do pai, ignorado. Não tem. Quantas pessoas, talvez você que esteja me ouvindo, quando trata desse assunto, pai, sabe, tem gente que dá coceira, dá alergia. Eu não gosto de falar disso. Eu sempre, quando falo, eu digo, eu tive um pai exemplar, maravilhoso. É o meu herói. Ele não está mais aqui na terra, mas continua sendo o meu herói. Me ensinou, sabe, a maioria das coisas que eu sei hoje. E eu busco todos os dias. Ele é o meu referencial. Ainda que não esteja mais nessa terra, continua sendo a minha referência de conduta como homem, de pai, de esposo, de pastor. Eu tive, sabe, um bom referencial, mas talvez você que me ouve, você diz, pastor, eu não tive isso. Bem pelo contrário, eu queria ter. Eu nunca tive um pai que me desse destino, apontasse, olha, por aqui, meu filho, você vai vencer, faça isso aqui que você vai, sabe, você vai ser bem sucedido. Talvez você quisesse um pai, sabe, Cristiane, que sentasse e tomasse a lição de matemática. Eu lembro de uma vez que meu pai sentou comigo para tomar a lição de matemática. Meu pai era de poucas palavras. Meu pai nunca levantou a mão para me bater. O olhar dele era como chama de fogo. Quando ele olhava, ele já começava a chorar. Eu lembro daquele dia, a gente estava no quarto da casa onde a gente morava, era chamado quarto da escada, porque era um cômodo da casa onde tinha uma escada. E ali era onde eu tinha que fazer os estudos. E meu pai, Júnior, senta aqui que hoje eu vou te ensinar matemática. Falei, cara, ele falou grosso. Eu já comecei a tremer. Quando ele começou a falar, essa conta aqui, isso mais isso dá quanto? Qual o resultado? Não sei, pai. Júnior, de novo, isso, mais isso. Qual o resultado? Eu não sei, pai. Júnior, eu já te expliquei isso, mais isso. Eu não sei, pai. Comecei a chorar, irmão. Eu não esqueço nunca mais. Foi a única vez que meu pai sentou comigo para me ensinar matemática. Está guardado aqui, pastor, uma recordação amarga. Não, eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque aquela conta eu nunca mais errei. Nunca mais vacilei naquela conta. Eu falei, eu não posso vacilar. Talvez você queria um pai que sentasse contigo e falasse, olha, fulano de tal, isso, mais isso, qual é o resultado? Mas você nunca teve. Talvez tenha gente que está aqui, o pai te ofereceu presentes, te ofereceu coisas, te ofereceu brinquedos, ou talvez te ofereceu, sabe o quê? A ausência dele. Te ofereceu, sabe, uma mão fechada e um murro no teu peito. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje. Sabe, a glória de Jesus está aqui nesse lugar hoje para curar a nossa alma de toda a distorção. Sabe que quando a gente fala desse assunto, paternidade foi gerado na tua vida. Por isso que a necessidade da gente trabalhar todos os dias. Isso dentro do nosso caráter para a gente entender que paternidade é um plano de Deus. Olhe para o seu vizinho e diz assim, paternidade é um plano de Deus. A segunda coisa que eu queria que você guardasse aí no seu coração, se você está tomando nota, eu acho muito bom. Você vai guardar essa mensagem, depois você vai analisar em casa. Paternidade tem um significado muito mais amplo do que apenas a produção biológica dos filhos. Paternidade é muito além da gente gerar filhos. Tem gente que gera filhos, mas nunca foi pai. Foi apenas aquele que gerou, contribuiu no ato, e deu a semente e nasceu a criança, mas nunca protegeu, nunca cuidou. E a gente vai falar de uns aspectos sobre paternidade aqui. Vamos começar hoje e a gente vai se alongando. Eu não sei quando a gente vai terminar essa série de mensagens, mas o pastor vai esgotar, não tem como esgotar. Mas a gente vai gastar um tempo, algumas semanas aqui, falando desse assunto. Pastor, por quê? Porque Deus precisa curar a gente dessa questão para a gente alçar voos maiores. Eu quero declarar que você vai alçar voos maiores em Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Malaquias capítulo de número 4, verso de número 6. Livro de Malaquias capítulo 4, verso 6. Eu acho que está na tela, diz assim:
Ele converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu creio que nós estamos vivendo esse tempo de conversão do coração dos pais para os filhos e coração dos filhos para os pais. Pastor, como assim? O senhor pode me explicar isso? Te explico. Quando a gente fala de paternidade, tem uma galera muito grande que mete o pau na turma jovem. A turma jovem é fraca, vocês são uma cambada de Nutella. Teve um no outro dia que externou a alma dele e falou assim: pô, não aceito isso não, pastor. Pô, tudo a gente é Nutella. Ele estava revoltado, sabe? Eu falei: se tu não é, e se tu não aceita isso na sua geração, seja você a mudança de tudo isso. Comece em você a mudança de tudo. E eu sei que a geração que passou, é natural, a gente tem o costume de sempre culpar a próxima geração, dizer: eles são fracos. A geração lá de trás falou que a minha era fraca. Aí a minha hoje está dizendo para a sua que você é fraco. Mas eu quero declarar o que diz o texto: Deus converterá o coração de quem primeiro? Opa, se tem algum problema na geração futura, começou em você. Se tem algum problema com as minhas filhas, começou em mim. Se tem algum problema nessa geração, o culpado são os pais. Porque a gente foi transferindo responsabilidades. A gente colocou na escola, a escola que tem que dar educação negativa, a escola da informação. A educação é você quem dá, pai. E o que a gente tem feito nos dias atuais hoje? A gente não tem tempo, a gente vive uma correria, eu vou para lá, eu vou para cá, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Ah, dá esse brinquedo aqui para a criança. Ah, dá isso aqui, ó. Dá o celular para a criança. Aí ela fica, sabe, parece que ela entra em transe e desconecta de tudo, do mundo, e vive em alienação. A culpa é da criança. Deus converterá primeiro o coração dos pais, mas escuta, depois Deus vai converter o coração dos filhos aos pais. Tem pais que o coração já se converteu, mas os filhos são rebeldes. Os filhos são de dura cerviz. Pastor, o que é servir? Essa parte aqui, ó, de trás. E quando o texto está dizendo, Deus fala assim para Moisés: Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz. Porque um povo de dura cerviz não consegue fazer isso, não consegue se inclinar. E a gente vê hoje, sabe, uma geração que não consegue se inclinar, reverenciar, honrar a geração que veio primeiro. Para eu estar aqui hoje, teve gente que pagou um preço altíssimo, caríssimo, para que eu estivesse aqui. E eu, sabe, a minha vida precisa ser um condutor de honra para essa geração que veio antes de mim. Você está entendendo hoje aí, jovem? Sabe, eu não posso esquecer daquilo que meus avós, meus pais fizeram para eu estar aqui. Ah, não, eu estou aqui porque eu sou muito bom, eu estou aqui porque eu sou fera, eu estou aqui porque eu sou o cara, eu estou aqui porque eu fiz, eu batalhei, eu conquistei. Escuta, se não fosse aqueles que vieram antes de você, que pavimentaram o caminho, que abriram, sabe, trincheiras, abriram caminhos para você hoje andar por eles, você não andaria. Por isso que o texto vai dizer, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, mas o coração dos filhos aos pais também será convertido. E que em nome de Jesus, a cada semana, Deus vai convertendo o coração dos pais que estão aqui aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Se a gente quer uma igreja forte, se nós queremos uma igreja, sabe, que vai ser, o termo hoje que se usa tanto é igreja relevante. E achamos que igreja relevante é a gente ter voluntário, plaquinha na porta, um painel bacana, um som legal, um ar-condicionado e voluntários com crachá dizendo: olá, seja bem-vindo às nossas reuniões. Isso não é igreja relevante. Uma igreja relevante é, sabe o quê? Uma igreja de famílias fortalecidas no Senhor. Uma igreja relevante é uma igreja, sabe, que a família tem base sólida. Por quê, pastor?
Porque os nossos filhos, eles serão condutores de honra, e os pais serão aqueles que vão apontar caminhos e destinos. Hoje a gente vê uma geração de pais que não sabe para onde vão. E aí a família, as crianças, os filhos dizem: e aí, para onde a gente vai? Se o pai não sabe, se o pai não tem destino, se o pai não aponta caminhos, toda a família é destruída. E aí se transfere a responsabilidade, sabe para quem? Para a liderança da igreja. Pastor, a pastora, o líder da célula. Não é o líder da célula: eu vou levar o meu filho para a célula de juniores, de adolescentes, pré-adolescentes, de jovens. Escuta, a célula coopera, mas a célula não vai mudar o seu filho. Começa dentro da sua casa. Começa, sabe, na mesa, lá na sua casa. Quando senta-se à mesa, olha no olho e diz: olha, isso aqui eu não gostei, isso aqui está errado, isso aqui que você fez é muito bom. Você está entendendo que Deus está querendo falar com a gente? É mais do que a gente mudar terminologias e chamar pastor de pai, chamar pastora de mãe, mãezinha, mamãe, papai. Não, por favor, não faça isso comigo. Eu estou falando da gente viver princípios das Escrituras Sagradas. Eu estou falando da gente viver os princípios da palavra de Deus que norteiam, sabe, precisam nortear a nossa mente. Então vamos lá. Anote isso aí, alguns dados perturbadores da ausência de pai. Quando eu estava lendo isso hoje à tarde, eu falei: meu Deus. Número 1, crianças que vivem em lares onde o pai é ausente têm 5 vezes mais probabilidade de serem pobres. Eu sei que essa palavra pobre talvez choque alguns. Sabe por quê? Pobre, porque uma criança que ela não tem a presença de uma liderança paterna para dizer: cara, levanta daí, vai estudar, você vai vencer, faça esse curso, faça isso, faça aquilo, olha aqui, pai, eu quero fazer isso, vamos lá, sente aqui, vamos analisar o que você deseja fazer. Eu quero te orientar, eu quero te dar caminhos, norte, direção. Eu não quero dizer para você: faça isso. E eu não estou falando de pai que vai transferir sonhos frustrados para o filho. Eu queria ser médico, então, Gabi, não é mais psicóloga, agora é cardiologista. Manu, você não vai ser nutricionista, não. Você vai ser nutricionista, é melhor. Escuta, eu não fui, aí eu transfiro. Eu quero que elas sejam o que eu não fui. Não é isso paternidade. Paternidade é a gente construir valores tão sólidos no coração que eles vão ser tão entendidos, esclarecidos, e eles vão consultar o coração de Deus para saber: Deus, o que o Senhor quer de mim? Assim como o Senhor traçou o caminho do meu pai e da minha mãe, o que o Senhor quer da minha vida também? E os pais serão aqueles impulsionadores. Mas quando não se tem, crianças crescem no lar com a ausência de pai. Escuta, a probabilidade de dar errado, de se tornarem pobres, de não prosperarem. Se esse termo aqui te ofende, ser pobre, não prosperar. Porque tem gente que tem um orgulho, bater no peito e falar: eu sou pobre. Irmão, não faz parte do meu vocabulário. Me perdoe aí o que você pensa aí, mas não faz parte do meu vocabulário. Porque a Bíblia diz que nele, por causa dele e para ele, eu recebi tudo que ele conquistou lá na cruz. Ele não conquistou pobreza para mim lá na cruz. E eu não estou falando de teologia aí, de prosperar, vai dar tudo certo, não vai te faltar nada, tu vai comer picanha. Eu não sou um cara que está faltando dedo, cara, para falar para você que você vai comer picanha todo dia. Eu não sou. Eu estou falando de prosperar, é tudo que eu preciso, tudo que eu tenho necessidades, Deus supre cada uma delas. É o que eu vivo na minha casa. Pastor, tem falta? Está sobrando? Não está sobrando nada. Tem falta? Também não tem falta de nada. Tudo que a gente precisa, na medida exata, Deus traz. Cada dia, o pão de cada dia, dá-nos hoje. Não é a pobreza de cada dia, dá-nos hoje. Segundo relato importante, eu queria que você tomasse nota. A taxa de mortalidade infantil,
ela é 1,8 vezes mais elevada para os filhos de mães solteiras do que para mães casadas. Se o primeiro, o filho tem mais probabilidade de dar errado. O segundo, aumenta-se a probabilidade de morte, de mortalidade, em crianças que não têm a presença de um pai. Terceiro dado importante: jovens em famílias com pai ausente. Jovens em família com pai ausente ainda tinham probabilidades significativas maiores de encarceramento do que aqueles em família com pai e mãe. Se você for numa cadeia, perguntar se tem pai e mãe. Não sei o que é pai. Não sei o que é isso. O número é muito maior de filhos que estão hoje encarcerados porque não tinha presença de um pai. Quem já tomou um couro bem dado do pai aqui? E tu não esqueceu, o couro bem dado te deu uma ajustada na vida. Porque tem a galera hoje que não pode bater não, pastor. É lei da palmada. O Fernando, gente, o Fernando está levantando as duas, tadinho. Teu pai deve ter te dado um esquenta, né? É porque ele te ama. Escuta, minha mãe não está aqui, cara. Minha mãe era doída, baixinha 1,5 m, mas batia doído. E aí, dias atrás, eu estava corrigindo a Raquel. A Raquel é mais nova. E aí eu dando a correção, a minha mãe, ai, Júnior, não faz isso não. Eu falei, mãe, deixa eu concluir o serviço aqui. Quando eu concluí, eu falei, vai lá, Raquel. Eu falei, a senhora me bateu pra caramba. Eu apanhei pra caramba da senhora, mãe. Ai, meu filho, a mamãe errou. Eu falei, olha o tamanho do erro aqui. Aonde que a senhora errou? Bem casado, família construída, caráter. Aonde que a senhora errou, mãe? Eu tinha uma rapaziada que eu andava lá na rua, que eles gostavam de fazer besteira num mato que tinha lá. A gente construiu um campinho de futebol e a minha praia era jogar bola. Mas a praia dos caras era ir para trás do matinho lá para ver. Na época tinha revista em quadrinho diferente. Você está entendendo? Essa risadinha de malvadeza, tá entendendo? E aí os caras, vem cá, Júnior. Vou ter uma revista aqui maneira. Eu falei, cara, vou jogar bola, mano. Eu vim para cá jogar futebol. E aí, alguém deu um chute lá atrás. E quando eu cheguei lá, estavam os doidos lá vendo a revista do Cebolinha. Aí, Júnior e tal, e eu procurando a bola no meio do mato. Só que tinha um monte de abóbora. Eu achei abóbora. Falei, caramba, isso aqui é abóbora. Fiquei todo feliz. Falei, cara, vou arrancar uma abóbora, vou levar para minha mãe. Eu nem como, mas eu vou levar para ela. Cara, arranquei a abóbora e foi o bocó. Todo feliz, larguei o futebol, fui para casa levando um abobrão. Quando eu cheguei com a abóbora, minha mãe, onde é que tu arrumou isso, garoto? Eu falei, quando tu começa a gaguejar, né? Eu falei, foi lá no mato. Irmão, couro comeu. Só faltou tacar abóbora em cima de mim. Escuta, aquilo ali me ensinou, me trouxe lições. Tem ambientes que eu tenho que andar e vão me conduzir para um caminho vitorioso. Tem ambientes, sabe, que vão destruir a minha vida. A rapaziada da revista do Cebolinha, destruída. Você está entendendo? A surra da minha mãe, como foi boa. E eu quero dizer para você, querido, sabe, filhos que não têm presença de pai para corrigir, são filhos que desvirtuam do caminho. Terceiro dado, ou quarto, já não sei mais. Quarto, muito bem. Jovens correm maior risco de consumir pela primeira vez substâncias sem um pai altamente envolvido. Uma porção de jovens, tem homens aqui na igreja que são especialistas em bater o olho na rapaziada e saber que o cara está usando uma substância proibida. Escuta, a maior probabilidade de jovens usarem pela primeira vez
é por causa da ausência de um pai. Meu pai sentava comigo e falava: cara, se alguém te oferecer isso aqui, é furada, vai destruir sua vida. Júnior, se alguém te oferecer, a minha época era cheirinho da loló. Júnior, se te oferecer um negócio chamado cheirinho da loló, vamos botar um pano para você cheirar, vai falar que vai te dar uma onda. Foge, meu filho, a furada vai destruir sua vida. Sabe por quê? Do lado da minha casa, eu tinha um primo que começou no cheirinho da loló. O cheirinho da loló foi para maconha, da maconha para cocaína, da cocaína para boca de fumo, ser gerente da boca de fumo. E hoje, pastor, hoje já não está mais aqui. Mas o pai dele avisou ele, mas ele decidiu fazer o caminho da rebeldia. Quinto lugar, ser criado por mãe solteira aumenta o risco de gravidez na adolescência. E quantas a gente tem visto? Sexto lugar, crianças órfãos têm 2 vezes mais probabilidade de abandonar a escola. Escuta, se eu tenho uma geração que não foi instruída, que não teve informação, conhecimento, é uma geração que se manobra com muito mais facilidade. É uma geração que não pensa. É uma geração que não reflete a respeito da vida. É uma geração, sabe, que qualquer coisa, tá tudo bem. Mas uma geração, sabe, instruída, é uma geração, cara, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Outro dia eu fiquei muito feliz, eu fui na formatura do Raí. E quem estava lá? Soldado Guilherme Lopes. Irmão, e quando ele entra no quartel, ele fica com uma cara feia, irmão. Bem, muito bem, Santinho. Tava o Gabriel, tava o Raí, tava o Guilherme. Falei, só tá faltando o David e o Dibe. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Vendo esses meninos. Eu vi o Raí chegando, um garotinho. Tinha quantos anos? 8 anos, e falou que queria ficar nos jovens da igreja. E o Alexandre dava moca nele. Fala, sai daqui, moleque. E agora tá namorando a irmã do cara, né? Vai casar agora. Se eu fosse o Raí, me vingava, irmão. Hã? Esse que esse vai ter filho, veio da cunhada, já era, irmão. Escuta, fiquei feliz, sabe por quê? Os meninos, Guilherme chegou na igreja, irmão, magrinho, continua magrinho, mas aumentou o tamanho. Esmirradinho, estava lá no quartel, cara de brabo, irmão. Infantaria, pastor, infante. Eu falei, glória a Deus, irmão. Escuta, Gabriel vi nascer, peguei no colo para apresentar o Senhor. Galalau, grandão, se formando, estudando. Por quê? Porque tiveram informação. Olha por aqui. Não deixa, sabe, não desvia o caminho. Deus está falando com a gente hoje, irmão. Para a gente ser uma igreja mais forte amanhã. Para a gente ser uma igreja, sabe, estabelecida, uma igreja que tem propósitos. É mais do que a gente cantar canções. É mais do que a gente levantar a mão de um lado para o outro. É mais do que a gente dançar escuta. É uma igreja que aponta caminhos. Você entende isso? Agora, pastor, o que é um pai? Se o senhor falou que aquele que gera ou que produz, mas ele não faz nada, não se torna pai, o que é pai? Então vamos lá. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para pai era Abba. E Abba era o termo mais rudimentar de se falar papai. Abba é como uma criança pequenininha, igual o Nathaniel está me olhando ali. Ele já está falando papai? Daqui a pouco ele vai virar para o Rafael e vai falar papai. O Rafael vai chorar horrores. E vai chorar mais ainda quando o menino falar Mengo. Aí já era. Já era, irmão, esquece. Olha lá, ele tá rindo. Eu sou profeta, hein? Não posso perder essas oportunidades, não. Não posso perder. 8 vezes eu vou falar. 8 vezes eu vou falar. Vamos lá. Escuta, uma criança pequenininha. O Nathaniel tá rindo ali, você acabou de rir, ó.
O Nataniel não vai falar papai de uma hora para outra. Ele vai começar falando papá. Escuta, Abba era esse termo de uma criança falando papá. Pastor, o que tem a ver com a gente? Agora lá no Novo Testamento, a palavra grega para pai era pater. Mas o que significa? Tanto Abba quanto pater tem alguns significados. Primeiro deles, quando na Bíblia está escrito Abba ou pater, lá no grego ou no hebraico, está dizendo assim: você é a minha fonte, você é aquele que me sustenta. E quando eu entendo que Deus é o meu Abba, quando eu entendo que Deus é aquele que me sustenta, escuta, eu não vou mais viver em crise, porque eu entendo, eu sou filho de Deus, eu tenho a paternidade de Deus na minha vida, e tudo aquilo que eu preciso, eu tenho alguém que me sustenta, eu tenho alguém que me alimenta todo dia. Você está entendendo isso hoje, sim ou não, querido? Essa semana que passou, eu estava meio na crise, porque assim, a gente colocou a tela, a gente tem um compromisso financeiro que a gente vai honrar tudo em nome de Jesus. Outros compromissos financeiros da igreja. Eu falei, caramba, cara, como é que vai ser agora? Aí vem o Hulk, sai dos Vingadores e vira para mim e fala assim: pastor, tirei férias para fazer o gabinete para o senhor. Cara, o cara tirou férias para fazer um negócio. Eu não estava preparado financeiramente, eu falei, então vamos fazer. Aí quando eu olhei o que tinha, eu falei, caramba, não tem nada. E agora? E assim, quando eu pensei, ele veio para a igreja, todo equipado, né, trazendo a marreta dele do Hulk. Eu dei uma saída, quando eu voltei, eu ia falar assim, pô, Fabiano, vamos esticar mais para frente. Quando eu cheguei, irmão, já estava tudo quebrado. E cara, o Fabiano é muito tenso, irmão. Ele aí, pastor, já quebrei tudo, arruma uns sacos aí pra gente tirar os entulhos. Eu falei, agora o homem já quebrou, irmão, agora só tem uma alternativa, tem que olhar para frente. Aí sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei do meu pai, que pegou um terreno baldio, do zero, e construiu um templo, que está lá até hoje, não sei se usam ou não. Um templo com, sabe, mais de 10 salas atrás. Uma igreja de 30 pessoas, 30 idosos. Mas ele tinha fé. E um dia, ele estava chegando na igreja, os trabalhadores, o pedreiro, estava tudo na porta. Falou, pastor, a gente está aqui, mas está faltando material para trabalhar. Ele falou, deixa eu só ir no gabinete ali, rapidinho que eu vou resolver um negócio. Ele foi no gabinete fazer sabe o quê? Ele foi falar com o Abba. Ele foi falar com o pai. Ele falou, Deus, os meninos estão aí. Só falta o material para trabalhar. Traz o recurso. A obra não é minha, a obra é tua. Chorou lá, que ele gostava de chorar. Enxugou as lágrimas, desceu. Quando ele desceu, a rapaziada com pá, gritando, vamos embora, vamos botar essa areia para dentro. Ele falou, o que aconteceu? Pastor, o cara falou que estava procurando o endereço aqui desde cedo. E ele mandou descer o caminhão de areia. Meu pai falou assim, mas está no nome de quem? Está no nome da igreja. E falou que já está pago. Ah, irmão, a Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Essa semana o Fabiano nem sabe, eu entrei lá no gabinete, lá na tesouraria e falei, Deus, o Senhor fez com meu pai, faz comigo também. Não tem dinheiro não, e o Hulk já quebrou tudo. E quando eu saí, ele falou, ei pastor, e a caixa d'água? Está precisando da caixa d'água. Falei, o recurso já vai chegar. E já botamos uma caixa d'água nova. Amanhã chega os pisos, revestimento, argamassa. E aí ele é tenso, já falou, pastor, cadê a porta? Eu falei, a porta chega amanhã também. Ele falou, pastor, a gente vai matar esse piso aqui rapidinho, daqui a pouco tem que botar o drywall. Eu falei, tranquilo, daqui a pouco está chegando. O drywall não sei quando vai chegar não, mas daqui a pouco está chegando aí. Obrigado, Noemi, pelo amém. Os outros ficaram me olhando com cara assim, o pastor está doido. Segundo, pai é fonte, é sustento. Segunda coisa, pai é nutritivo. Ou seja, ele é aquele que me nutre,
Ele é aquele que me fortalece. Eu sirvo a um Deus que me fortalece. Eu não sirvo a um Deus que me enfraquece. Tem gente que se relaciona com Deus como se Deus fosse um carrasco malvado, de cabelo branco, grande, com um chicote. E aí você pecou, ele te coloca no tronco e te bate. Seu pecador miserável, você pecou, eu estou morrendo de raiva de você. Deus não é isso. Deus é um pai que me ama, e por me amar Ele pega, me corrige, mas depois de me corrigir Ele me abraça e me mostra: Júnior, você estava andando pelo caminho errado, por isso eu lhe corrigi, o caminho é por aqui. Isso é, sabe o que? É nutrir, meu irmão. E eu sirvo a um Deus que me nutre todos os dias, e você precisa se relacionar com esse Deus que te nutre todos os dias. Ele não é um homem de cabelo branco que se ira quando você peca, não. Ele é um pai que não suporta quando você peca, porque o teu pecado te afasta dele. Isaías capítulo 59, se não me engano, versículo de número 2, diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, impede que Ele vos ouça. Deus quer te ouvir. Eu quero te dizer que nessa terça-feira Deus está aqui para te ouvir, mas tem uma barreira que impede Deus te ouvir. Qual o nome dela, pastor? Pecado. Deus fica irado, não é porque eu pequei, é porque agora tem uma barreira. Pastor, e como é que a gente remove essa barreira? Só tem uma forma. 1 de João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Eu quero dizer que tem um caminho de retorno para você nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Terceiro significado de Abba, ou Pater, de pai: Ele é sustentador. Quarto lugar, eu preciso encerrar: Ele é um apoiador. Talvez você teve um pai que você falou: vou fazer faculdade disso. Na nossa família todo mundo é burro. Na nossa família ninguém conseguiu concluir o ensino médio. Você está falando de faculdade? E aí você foi recebendo essas informações. Ninguém na minha família conseguiu terminar. Ninguém na minha casa foi avante. Ninguém na minha casa saiu daqui. Ninguém na minha casa deu um passo mais adiante. Ninguém na minha casa prosperou financeiramente. Ninguém da minha casa, já teve gente que eu e Cristiane fizemos casamento e falaram assim: ninguém da minha família casa e fica muito tempo casado, logo desfaz o casamento. E a pessoa estava com isso na cabeça. Na minha família a gente casa e descasa e acaba, dissolve o casamento. Sabe por quê? Porque foi essa informação que recebeu. Mas eu quero dizer que o teu Abba Pai, Ele é aquele que é o teu apoiador. Ele é aquele que te segura com a destra da mão dele, fiel e poderosa. Você está entendendo o que é Deus ser pai para você? Quinto lugar, Deus é o fundador. Ele é aquele que promove, sabe? Esse lugar está aqui de pé por causa da fundação, a base. A gente estava no outro dia vendo algumas coisas que a gente precisa fazer. E o Fabiano falou: essa coluna aqui, essa parede aqui é forte, tá, pastor? Porque quem fez isso aqui, fez com uma fundação para aqui em cima as pessoas chegarem aqui e ficarem seguras. Mas Deus, a fundação que Ele fez é muito excelente, aonde a pedra angular é Cristo. A fundação da igreja é Cristo. Ele é a pedra onde a igreja é sustentada. A igreja não é sustentada pelo nome, igreja da aliança. A igreja não é sustentada pelo pastor e a pastora. Hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar. Pastor, o senhor vai embora? Não, irmão, vou viver muito ainda. Mas escuta, a base da igreja é Cristo. Nós precisamos entender: a base da igreja não é relacionamentos, ainda que a gente preze por bons relacionamentos. A base da igreja não é finanças, ainda que a gente precise de dinheiro. A base da igreja não é o louvor da igreja. A base da igreja não é o pregador que vem aqui. A base da igreja, sabe o que? É Cristo. Ele é a base dessa casa. Eu posso ouvir um amém se você adora esse que é o fundador da igreja. Sexto e último lugar, Ele é protetor. Ele é aquele que me protege. Ele é aquele que me guarda.
Agora eu quero falar rapidinho sobre duas coisas que um pai ele dá para o seu filho. Duas coisas. Olha para o seu vizinho e diz assim: duas coisas que um pai transfere para o filho. Número 1, raízes. Número 2, asas. Um pai é aquele que dá raízes, e um pai é aquele que dá asas. Como assim, pastor? Raízes fala a respeito de fundamento. Pai é aquele que fundamenta o filho. Esses dias, Xane sentou com as meninas lá em casa e estava dando fundamento para elas. Eu saí para resolver coisas. Ela falou: não, eu vou ficar com as meninas hoje. Vi um filme com elas, depois fundamento. Vamos cavar, vamos estabelecer. É assim que deve ser. Escuta, qual foi o último dia que você sentou com os seus filhos para dar fundamento? Teu filho quer mais do que valores financeiros. Ele quer fundamento. Quem é pai aqui? Levante a mão. Sente com seu filho até o final dessa semana. Dê fundamento para ele. Dê fundamento para o Robinho e para o Cadu. Dê fundamento para Yasmin. Yasmin, uma mulher casada age assim, assim, assim. Dê fundamento. Dê fundamento para o Fernando, para o Rafael e para a Princesinha. Dê fundamento. Fundamente. Você que é pai, dê fundamento, João. Jonathan precisa que você sente com ele. Fale: filho, é assim. Mas um pai também dá asas. Pastor, o que é isso? Um pai, além de firmar, sabe, fundamentos, raízes, um pai dá asas. Um pai aponta destino. Sabe por que eu estou aqui? Porque o meu pai me deu asa quando ninguém acreditava no Júnior. Quando a galera falava: é tocador de violão, Deus falou: é pastor. E aí meu pai ouviu e falou: você vai ser pastor. Quando ele subiu na escada da minha casa, sentou na sala e falou: Júnior e Cris, vocês vão assumir a igreja. A minha pergunta para ele foi: é porque eu sou seu filho? Ele falou: não, é porque eu vejo em você as credenciais de um homem de Deus. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava me dando asas. Ele estava falando: voa, meu filho, vai longe. E como pastor e pai espiritual nessa casa, eu quero te dar fundamentos, mas eu também quero te dar asas. Eu não quero que você fique aqui, não. Eu quero que você cresça. Eu quero que você vá embora. Ah, não, então não vou crescer. Eu quero que você vá. Eu quero que você saia por essa porta, e ao sair daqui, você volte trazendo outro junto com você. Quando você sair de novo, você vai trazendo outro junto com você. Até chegar um momento que você fala: pastor, olha, se o senhor quiser, já tem gente lá. Vamos abrir uma célula lá. Eu estou pronto para liderar. Até o Davi. Cadê o Davi? Foi embora, Davi? Está na salinha, né? Até o Davi falar assim: pastor, estou pronto. O dia que o senhor achar que pode derramar óleo na minha cabeça, estou aqui. Você está entendendo? A maior angústia do pastor e da pastora é quando a gente vai tirar alguém do ninho. Ah, não, deixa eu aqui, pastor. Ah, não quero. Escuta, está na hora da igreja crescer. Obrigado pelo amém, Noemi, de novo, você sozinha. Está na hora da igreja da aliança crescer. Está na hora de você deixar o ninho e voar. Sabe como é que funciona uma águia? Quando ela vai crescendo, a águia mãe, ela começa a tirar todo o conforto que tem no ninho. Tem umas plumagens no ninho e debaixo tem cheio de espinho. Ela começa a tirar, sabe por quê? Tem que incomodar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Essa série de mensagens não vai ser para você falar: ai, que gostoso. Não, vai ser para você sair daqui chorando, dizendo assim: eu tenho que mudar. Essa série de mensagens não é para você falar: ai, que bom, prega mais, pastor. Não, essa série de mensagens é para você sair daqui e falar assim: eu tenho que tomar vergonha na minha cara.
Eu tenho que crescer. Eu tenho que me tornar filho maduro. Eu tenho que me tornar filho crescido. Irmão, eu falei do Nataniel, ele estava comendo a papinha dele ali. Pensa o Nataniel, 28 anos. O pai oprimiu o menino, botou a camisa do Vasco no menino. O menino com 28 anos, querendo botar outra blusa, ele bota a blusa do Vasco. No colo da Priscila. E comendo papinha na hora do culto, irmão. Você vai olhar para o Nataniel e vai falar o quê? Esse menino tem problema. Por quê? Porque um cara de 28 anos já não é mais menino. É um homem maduro. Tinha que estar fazendo, sabe o quê? Tinha que estar trazendo honra para o pai. Tinha que estar auxiliando o pai, não mais comendo papinha. E eu quero dizer para você, você como filho, você já tem que estar dando voos mais altos. Não é para você comer mais papinha. Deus tem algo mais sólido para você. Eu posso ouvir um amém, além da Noemi hoje, meu irmão. Raízes e asas. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo vai falar exatamente disso, raízes e asas. O filho mais novo, ele tinha asa, mas ele não tinha raízes. Ele virou para o pai e falou assim: me dá a minha parte aí da herança, porque eu vou meter o pé no mundo, eu vou sair. E o pai, eu amo esse texto, sabe por quê? Porque você não vai ver, sabe, Rodrigo, você não vai ver o pai dizendo assim: cara, não vai não. Não, meu filho, leva esse lanchinho aqui. Não, meu filho, não, eu vou com você. Pai, você quer? Toma sua parte na herança. O filho vai, vive uma vida dissoluta, perde tudo, e ele está agora disputando com os porcos o que comer. E o outro filho, o mais velho, tinha raízes, mas ele não tinha asas. Ele estava na casa do pai, mas ele não desfrutava de nada que o pai tinha. Tem gente que quer alçar voos, mas não tem raiz. E tem gente que tem raiz, mas nunca ousa em olhar, sabe, aquilo que Deus está mostrando, tem um horizonte maior. Eu quero dizer que nessa série de mensagens, Deus vai colocar você nos ombros, para você começar a enxergar aquilo que você não via antes. Ele vai começar a te mostrar: Fabiana, é isso aqui que eu tenho para você. É isso aqui que eu tenho para você, Sandro. É isso aqui, Diego, que eu tenho para você. E Ele vai te dar raízes, mas vai te dar asas. E eu estou pronto para dar asa para as pessoas aqui voarem. Para filhos aqui que querem ir mais longe. Para filhos que querem dizer: pastor, eu estou aqui, eu acho que eu não tenho tanta habilidade. Eu acho que eu não tenho tanta qualificação. Eu acho que eu não sou bom em algumas coisas, mas eu estou disponível. Eis-me aqui. Eu já falei várias vezes para o meu pastor. Eu falei: pastor, eu não me sinto para algumas coisas, eu não me sinto preparado. Para algumas coisas eu me sinto muito despreparado, de verdade. Mas eu quero dizer para o senhor uma coisa: ainda que despreparado, eu estou disponível. Ele falou: não, meu filho, eu sei que eu posso contar com você. E cada dia Ele tem me dado asas. Cada dia Ele tem me dado asas. E tem me dado alimento e tem me dado raízes. Onde eu tenho me suprido, onde eu tenho base. Não é qualquer coisa que derruba. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Eu queria que você ficasse em pé.